Uma vez, uma paciente me disse algo que eu nunca mais esqueci. A gente abriu muitas feridas aqui na terapia, mas elas não sangram mais. Naquele momento, eu percebi que a cura não é apagar o passado, é mudar o modo como ele vive dentro da gente. Então, tem dores que permanecem, mas deixam de nos dominar. Elas se transformam em algo mais silencioso, quase luminoso. E talvez seja isso o que o cérebro tenta fazer o tempo todo: transformar a dor em sabedoria. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal e comente de onde você está assistindo. E se o seu cérebro já estivesse tentando te curar o tempo todo, só que você ainda não percebeu? Você já se perguntou por que certas lembranças parecem não envelhecer? Basta ali um cheiro, uma música, um tom de voz e o corpo inteiro reage como se o tempo tivesse voltado para aquele momento. O coração dispara, os músculos se contraem e por alguns segundos é como se nada tivesse mudado. Mesmo depois de anos, a memória volta viva, e com ela o mesmo medo, a mesma tensão. Isso acontece por quê? Porque o trauma não vive apenas na mente, né? Ele vive no corpo também. Ele é uma memória que o cérebro não conseguiu arquivar. Fica suspenso no tempo, como uma página inacabada. Quando uma experiência é forte demais, o cérebro faz o que precisa para garantir a sobrevivência. Então ele desliga partes de si mesmo. A amígdala cerebral, que é responsável por identificar ameaças, assume o controle. O córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, pela linguagem e pela noção do tempo, se desativa parcialmente. E o resultado, que aquela lembrança não é registrada como algo que passou, mas como algo que ainda está ali acontecendo. O psiquiatra Bessel Kolk, no livro O Corpo Guarda as Marcas, descreve isso de forma simples e precisa. O trauma não é o que aconteceu com você, mas o que continua acontecendo dentro de você. Ou seja, o evento termina, mas o corpo não sabe que acabou. O trauma é a repetição involuntária de um passado que o cérebro não conseguiu compreender. E é por isso que ele se manifesta de tantas formas: insônia, ansiedade, hipervigilância, bloqueios emocionais ou até um vazio difícil de nomear. Não é fraqueza, é memória, é biologia, é sobrevivência. Pensa em uma criança pequena que presenciou alguma coisa assustadora. Mesmo depois de crescer, uma parte dela continua reagindo como se tivesse 5 anos. Então, essa parte congelada no tempo não precisa ser julgada, mas acolhida. O trauma não é um erro do cérebro, é uma tentativa de proteção. Mas o problema, né, é que quando o perigo passa, essa proteção continua ativa, mesmo sem necessidade. E aí o corpo vive em alerta constante, preso entre o antes e o agora. Mas o mesmo cérebro que registrou o trauma também é capaz de curá-lo. E essa é talvez a parte mais bonita da história. A neurociência moderna mostra que o cérebro é plástico. Então ele muda com o tempo, com a experiência e com o modo como a gente vive nossas emoções, né? Então isso significa que a forma como você se relaciona com a sua dor pode literalmente mudar o seu cérebro. O neurocientista Andrew Huberman, da Universidade de Stanford, explica que o cérebro se remodela conforme o que a gente pratica, sentir e pensar todos os dias. Então, se você pratica o medo, o cérebro se torna eficiente em ter medo. Mas, se você pratica a calma, por exemplo, a compaixão, a atenção, as áreas ligadas à tranquilidade e à presença se fortalecem. É como se cada emoção fosse um treino. E aí o cérebro, como um músculo, cresce, né, na direção daquilo que a gente repete. Imagina o cérebro como uma grande floresta, tá? O trauma abre um caminho brusco, direto, que passa a ser percorrido tantas vezes que vai se tornar automático. E aí, a cada gatilho, é por ele que o cérebro corre, é por esse caminho. Mas a cura começa quando você decide abrir novas trilhas, caminhos de calma, de reflexão, de consciência. Então, no início, esses novos caminhos são difíceis. Você se perde, volta ao seu velho percurso, né, sente vontade de desistir. Mas, aos poucos, com repetição e gentileza, a floresta se transforma. O antigo caminho da dor vai sendo coberto por folhas e esquecido pelo corpo, enquanto o caminho da presença se fortalece. Esse processo é o que chamamos de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de mudar de forma reconectando-se a partir da experiência. Cada nova escolha, cada nova emoção, cada nova percepção cria uma mudança microscópica, uma nova sinapse. Milhares delas, repetidas ao longo dos dias, formam uma nova maneira de existir.
E é assim que o cérebro silenciosamente aprende a descansar. Em terapias como a EMDR, desenvolvida por Francine Shapiro, isso se torna visível. O estímulo bilateral, alternando os hemisférios cerebrais, ajuda a integrar as lembranças que estavam fragmentadas. É como se o cérebro finalmente conseguisse dizer assim: isso aconteceu, mas acabou. Então, estudos mostram que, após esse tipo de terapia, há uma redução na atividade da amígdala, que é o centro do medo, né? E um aumento na atividade do córtex pré-frontal, a região da calma e da consciência. Em outras palavras, o cérebro reaprende a responder à vida em vez de reagir ao passado. A psiquiatra Ruth Lenius, da Universidade de Ontário, descreve o trauma como uma desconexão entre o cérebro que sente e o cérebro que pensa. Então, durante o trauma, a emoção e a razão se separam. Então, o corpo sente demais e a mente entende de menos. A cura é o reencontro desses dois mundos. É quando o pensamento e o sentimento voltam a se reconhecer, como velhos amigos aí, né, que haviam se perdido. E isso não é apenas uma teoria científica, é uma experiência espiritual. Porque quando o cérebro se reintegra, algo dentro de nós também se reintegra. O corpo deixa de ser um campo de batalha e se torna, novamente, um lar. Mas nada disso acontece de forma apressada, né? O trauma vive no corpo e o corpo cura devagar. O sistema nervoso precisa de tempo, repetição e segurança para acreditar que é possível relaxar. Por isso, práticas como a respiração consciente, meditação, terapia corporal e presença relacional são tão importantes. Elas ensinam o corpo a confiar novamente. Cada vez que você respira fundo diante de um medo e não foge dele, o cérebro aprende algo novo. E esse aprendizado é real, biológico, mensurável. A confiança, portanto, não é uma ideia, é uma conexão neural. Para Carl Jung, não há tomada de consciência sem dor. E essa é talvez uma das frases mais poderosas da psicologia moderna, né? Porque a consciência nasce do confronto com o que dói. É o atrito entre o que a gente é e o que a gente precisa nos tornar. A dor é o que rasga a superfície e permite que a luz entre. Não por acaso, o Jung associava o sofrimento ao processo de individuação, ao despertar do ser, né? Na biologia, essa mesma lógica se repete. As células se regeneram quando sofrem pequenos danos. Os músculos crescem após a ruptura das fibras. O cérebro se fortalece quando é, então, desafiado a reaprender. A natureza inteira parece dizer o mesmo. Sem dor, não há crescimento. E a beleza dessa descoberta é que quando a gente consegue atravessar a dor com consciência, algo novo nasce. O trauma deixa de ser uma prisão e se transforma em linguagem. O que antes era só medo se torna memória compreendida. E quando o cérebro entende, o corpo descansa. Curar-se, portanto, não é esquecer, é integrar. É permitir que o passado volte, mas de um jeito novo, mais leve, mais lúcido, né? É olhar para a própria história e perceber que mesmo ferido, você não está quebrado. Você está em transformação, em um processo de transformação, né? E o trauma vai deixar de ser uma marca de fraqueza e passa a ser uma marca de sobrevivência. É o testemunho de que você passou pela dor e, de algum modo, permaneceu inteiro. O cérebro humano é uma obra de arte viva. Ele guarda o medo, mas também a esperança. Ele é o arquivo da dor e, ao mesmo tempo, o instrumento da cura. Cada emoção acolhida, cada lágrima compreendida, cada silêncio que é respeitado é uma nova rede de neurônios se formando. E a cada nova conexão, o corpo aprende a confiar, o coração aprende a se abrir mais, né? E a mente aprende a descansar. Talvez curar-se seja exatamente isso, voltar a morar dentro de si mesmo. Sentir sem desabar, lembrar sem reviver. Tá inteiro ali, mesmo diante do que partiu. É quando o cérebro, o corpo e a alma voltam a andar juntos. É quando a vida, que antes parecia suspensa, começa a fluir de novo. O trauma não é o fim da história. Ele é o início da consciência. É o convite da vida para que você volte e resgate as partes de si que ficaram presas no tempo. É o momento em que o cérebro entende que o perigo acabou, mas a sabedoria ficou. E quando isso acontece, algo muda profundamente. A mente se reorganiza, o corpo se aquieta e a alma respira. O que antes era apenas sobrevivência se transforma em serenidade. A dor não desaparece, né? Ela se transforma em consciência. E essa é a verdadeira cura.
quando o sofrimento deixa de ser um peso e se torna um professor. Se alguma coisa dentro de você se acalmou ou fez sentido, inscreva-se aqui no canal. Deixe um comentário dizendo aí, né, qual parte mais tocou você. A sua voz pode ser o espelho que alguém precisa para se enxergar. E compartilhe esse vídeo com quem ainda luta com feridas invisíveis. Quando uma mente desperta, outras ao redor começam a acordar também. Até o próximo vídeo.